Oi, pessoal! Quando trabalhamos no desenvolvimento de sistemas muito grandes, o código pode se tornar muito extenso e difícil de gerenciar. Logo, é fundamental quebrar essa estrutura mais geral em partes menores e mais fáceis de implementar e manter. Quando comparamos o paradigma estruturado imperativo com a orientação a objetos, podemos ver que as classes já possuem esse papel de organização do código. Entretanto, essa organização tem um impacto apenas localmente, considerando o agrupamento interno dos atributos e métodos. Assim, apesar das classes e o conceito de tipos abstratos de dados de maneira mais geral já ajudar bastante, essa estruturação ainda tem as suas limitações. Por exemplo, lembrando do princípio da responsabilidade única, essas classes representam apenas parte de conceitos mais gerais. E isso pode dificultar quando tivermos vários conceitos e responsabilidades espalhados em várias classes no código. Logo, em sistemas grandes e complexos, temos que pensar em uma forma mais eficiente de organizar o código, de forma a beneficiar o reuso e facilitar a colaboração no desenvolvimento. Por exemplo, imagine que temos um sistema um pouco mais complexo, formado por todas essas classes. As diferentes ligações são usadas apenas para representar as possíveis colaborações. Apesar de nem termos tantas classes assim, já é possível ver como a manutenção seria complicada. Imagine, por exemplo, que essa classe em destaque precisasse ser alterada. Quais outras classes talvez tivessem que ser alteradas também como consequência? E ainda mais, imagine que ao alterá-la, um erro foi introduzido no código. Quais partes do código poderiam acabar sendo impactadas? Ou seja, é difícil ter essas respostas olhando apenas para esse nível tão baixo de abstração. Logo, nós poderíamos pensar em um lema bem geral que seria agrupar para conquistar, que é apenas um mote com o famoso dividir para conquistar. Semelhante ao que fazemos com os TADs, aqui a ideia também é agrupar elementos que possuem algum tipo de ligação. Isso traz benefícios como uma melhor representatividade e compreensão e também facilita alterações futuras. Essa ideia também está associada a uma técnica de desenvolvimento de software chamada de programação modular, onde o objetivo é organizar e separar aspectos da funcionalidade de um programa em módulos independentes e intercambiáveis. Voltando no exemplo anterior, apenas como ilustração, nós poderíamos representar os possíveis módulos desse sistema usando diferentes cores. É possível ver que apenas essa organização simples já ajuda bastante, deixando bem mais claro identificar, por exemplo, quais classes possuem algum tipo de ligação mais forte. E o nosso objetivo é justamente introduzir essa representação de mais alto nível durante o desenvolvimento do programa. Para isso, nós vamos utilizar o conceito de módulo. Assim como as classes que vão compor esse módulo, a ideia é que ele também vai ter um propósito único no sistema, ou seja, deve ter tudo o necessário para executar apenas um aspecto da funcionalidade mais geral desejada. Os módulos devem ter uma interface que expressa os elementos que são fornecidos e exigidos pelo módulo. Além disso, devem ser estruturados de forma a permitir que sejam desenvolvidos e compilados separadamente de outras partes do programa. Finalmente, são a base para que os comportamentos sejam melhor reutilizados e facilitam as alterações durante o desenvolvimento e manutenção no futuro. Quando nós falamos sobre a parte de análise e modelagem, nós focamos em responder perguntas como: quais objetos devem ser criados? E quais características eles devem possuir? Nós podemos nos inspirar nessas perguntas para também escolher quais classes devem estar agrupadas. Vocês conseguem pensar em possíveis sugestões? Nós vimos que a relação de herança entre classes é muito forte. Logo,
classes na mesma hierarquia podem estar no mesmo módulo. De maneira semelhante, classes que participam de uma composição, ou seja, aquele relacionamento tem um, também podem ficar juntas. E, finalmente, classes que possuem muita colaboração, ou seja, provavelmente trabalham por um propósito comum, também podem ser colocadas dentro do mesmo módulo. Mas é importante pensar que essa é apenas uma lista básica para te ajudar nos passos iniciais. Nós temos dois conceitos fundamentais associados a como nós vamos estruturar os nossos módulos, que são os conceitos de coesão e acoplamento. A coesão é uma medida de quão fortemente relacionadas estão as funções ou responsabilidades de um módulo. Um módulo tem alta coesão se todos os seus elementos estiverem trabalhando para o mesmo objetivo. Esse conceito também tem forte ligação com o princípio da responsabilidade única. Já o acoplamento é a medida da dependência entre diferentes módulos. Existe uma dependência entre dois módulos se uma mudança em um exigir uma mudança também no outro. Você consegue pensar em qual nível devemos aplicar esses conceitos no código? Durante o desenvolvimento, devemos nos esforçar para alcançar uma alta coesão e um baixo acoplamento. Quando não seguimos esses princípios, certamente encontraremos algumas dificuldades durante o desenvolvimento. Uma baixa coesão revela que as responsabilidades não estão bem definidas no sistema, e isso irá impactar no reuso dos componentes. Já um alto acoplamento irá dificultar a manutenção do software, uma vez que pequenas alterações podem gerar efeitos colaterais por todo o código. Vejamos essa ilustração simples dos módulos de dois sistemas diferentes. Você consegue dizer qual efetivamente está seguindo as recomendações de alta coesão e baixo acoplamento? Aqui, os elementos do código são representados pelas diferentes figuras geométricas. Assim como num código real, coisas similares, por exemplo, classes que trabalham por um mesmo propósito, devem ficar juntas, ou seja, na mesma caixinha. Isso representaria uma alta coesão. Já a ligação entre diferentes caixinhas, ou seja, entre diferentes módulos, deve ser pequena, representando um baixo acoplamento. Logo, podemos concluir que o sistema 2 é o que segue corretamente os conceitos. Conforme falado anteriormente, um dos grandes benefícios de uma programação modular está na reutilização dos componentes. Geralmente, nenhum programa de grande porte é escrito totalmente do zero, mas são utilizadas bibliotecas e frameworks para acelerar o desenvolvimento. Bibliotecas são coleções de códigos autocontidos e reutilizáveis. Nesse curso, você já usou, por exemplo, uma biblioteca que possui a implementação de diferentes TADs. E o objetivo é justamente esse. Nesse momento, mais importante do que entender a fundo a implementação é saber utilizar corretamente o que está sendo disponibilizado pela biblioteca. A ideia de reutilização é algo presente e importante em nosso dia a dia em vários contextos. O reuso de software é o processo de incorporar código já existente em um novo produto. Isso gera benefícios como diminuição do tempo de desenvolvimento e validação, uma vez que aquele código só vai precisar ser verificado uma única vez, mas poderá ser usado várias outras vezes. A reutilização está associada ao aproveitamento de soluções para problemas similares. E esse aproveitamento pode se dar em diferentes níveis, desde as classes e objetos até sistemas como um todo. Quando falamos de reutilização,
Os principais componentes que nos vêm à cabeça são as bibliotecas e os frameworks. Por isso, é importante entender as suas diferenças. Uma biblioteca é um conjunto de implementações já completas, por exemplo, subprogramas ou funções, e que podem ser importadas no seu código. É uma coleção organizada de funcionalidades úteis, por exemplo, para conversão, comunicação, TADs já implementados, entre outras. Já um framework possui apenas um esqueleto de parte de uma aplicação. O objetivo é servir como um suporte, como um guia para a construção de algo, e requer que você insira sua própria lógica em determinados momentos. De maneira geral, podemos pensar o seguinte: o nosso código ele vai poder chamar funcionalidades que já estão totalmente implementadas em uma biblioteca. Já o framework ele vai chamar o nosso código para completar as partes que não estão definidas nele. E claro que um framework também pode conter chamadas para outras bibliotecas. O uso de técnicas de programação modular são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas complexos e apresentam vários benefícios. No próximo vídeo, iremos ver uma forma inicial para implementar o conceito de módulo em C++. Também vamos discutir como a compilação desses módulos pode ser feita de maneira independente, alcançando assim uma arquitetura mais flexível e segura.